Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço aqui, porém hoje eu vim com uma notícia muito nova, recente no Japão, que foi a troca de era. Antes de qualquer coisa, eu vou explicar como que funciona o sistema do Japão, porque acho que isso é muito confuso para muita gente, até para os japoneses na realidade. Hoje, dia 1º de abril de 2019, foi anunciado o nome da nova era, porque o imperador Akihito, de 85 anos, quis renunciar o cargo. Então agora o cargo de imperador passará para o filho dele e a era mudará de nome, que já já a gente comenta sobre isso. Bom, para quem não me conhece, ou para quem já esqueceu, porque faz realmente muito tempo que eu não apareço aqui, meu nome é Sara, desde 2011 mais ou menos eu tenho esse canal que ensina japonês. E é isso aí, espero que vocês gostem dos vídeos e não sou nenhuma expert no assunto. Então, por favor, quem sabe mais ou quem tem mais detalhes, deixa aqui nos comentários pra gente fazer realmente um fórum de discussão, falar o que vocês acham certo, errado, o que vocês concordam, o que não concordam, ou até mesmo colocar informações a mais que não foram ditas nesse vídeo. Serão bem-vindas. Muito obrigada. Antes de qualquer coisa, gente, o Japão ele tem um sistema que é a monarquia constitucional e também tem um sistema de regime parlamentar democrático. O que significa tudo isso? Bom, nós temos duas imagens muito fortes no Japão, que é o imperador e sua família e o primeiro-ministro. Então eu vou explicar toda a diferença, enfim, pra gente ficar por dentro desse assunto. Qual que é o poder do imperador? O imperador, gente, na verdade, ele não tem poder governamental nenhum. Ele simplesmente serve como uma figura para representar o povo japonês. Então, quem toma as decisões governamentais é o primeiro-ministro e os membros da dieta, tá? Então, tem o poder judiciário, legislativo e executivo, assim como o Brasil, mas essa questão de monarquia é diferente. Nós temos um imperador, temos um príncipe, uma princesa, tá? E também temos um primeiro-ministro. Quem dá as ordens, quem decide tudo é o primeiro-ministro e os membros da dieta. O imperador serve apenas para ser a figura de imperador no Japão, tá? Ele tem a força, mas ele não tem poder nenhum de decidir algo. Tanto é que o novo imperador também ficou sabendo, tipo, na última sexta-feira, as opções do novo nome da era. Então, até então, e não foi ele que decidiu, assim, foi dadas as opções e ele só ficou ciente disso depois que ficou sabendo da decisão de todo o comitê, enfim, tá? Bom, o primeiro-ministro é aquele que nas Olimpíadas apareceu, saiu do cano, sabe? Do Mario, que é o Shinzo Abe, uma pessoa muito simpática. E o imperador era o Akihito, tá? Tem 85 anos, pediu para sair do cargo e seu filho Naruhito assumirá o cargo agora. O Japão, em sua totalidade, vai ter agora 248 eras. Então é isso, é uma coisa que acontece desde lá dos primórdios, tá? Porém, mesmo assim, é a segunda vez que o imperador renuncia ao cargo. Então, isso também tem uma história por trás, porque em 1947 foi feita uma Constituição do Japão. Na verdade, ela já existia e ela foi reformada em 1947. A gente, né, eu, por exemplo, tirei licenciatura lá no Japão para dar aulas lá de inglês. E eu tenho que estudar com a Constituição do Japão para poder exercer o cargo de professor. Na Constituição do Japão estão escritas todas as leis, o que pode, o que não pode, fala também sobre o sistema de exército interno, enfim, não é nosso assunto agora. Mas em 1947, nessa Constituição, não estava escrito nada sobre um imperador renunciar ao cargo. Então eles tiveram que redigir esse texto para o imperador Akihito poder renunciar. Vou pegar minhas anotações aqui porque eu não sei de cor, mas em 1867 começou a era Meiji, tá? Eu sei que já tiveram 247, né, agora começando 248 eras, porém eu vou falar só das 4 últimas, tá bom? Vocês já vão entender o porquê. Em 1867 nós tivemos a era Meiji, mudando em 1912 para a era Taisho. O imperador da era Taisho era o Yoshihito-san, tá? Era o Yoshihito. Em 1926 começou a era Showa e seu imperador era o Hirohito, tá? Depois, em 1989, começou a era Heisei, que era do Akihito, que prevaleceu até agora, na verdade, que vai valer até o dia 30 de abril. E agora vai começar a nova era, que é a era Reiwa, com esses dois kanji aqui. Reiwa. Reiwa, não é Reiwa, porque Reiwa é paz. E o R do japonês, ele tem som de rarirurero. Não é Reiwa, é Reiwa, tá?
Antes de entrar no assunto sobre a nova era e por que ela é chamada assim, vamos lá com uma informação muito útil. O Naruhito, que vai ser o novo imperador, ele é filho do Akihito, de 85 anos, que renunciou ao cargo. Ele é casado com a Masako Oada. Eles vieram para São Paulo ano passado no Nihon Matsuri, no Festival do Japão. Então, lotou mais do que o normal de gente. Mas Naruhito, casado com Masako Oada, que tiveram a princesa Aiko, tá? Aiko. Então, eles não tiveram filhos. E agora? O que será que vai acontecer depois dele? Para qual família que vai? Porque uma mulher... Na história, ainda não tivemos casos de uma mulher sendo a imperatriz, né? Então, acho que não vai rolar. Mas assim, como vocês repararam, nós tivemos a era Meiji, Taisho, Showa, Heisei, Reiwa. Todas essas eras tiveram 2 kanji em cada. Então, a regra para o nome da nova era tem que ser ter 2 kanji, fácil de pronunciar e de escrever, porque... Senão vai para um lugar e, tipo, vai para outro país, eles não conseguem nem pronunciar a era, então fica um pouco difícil. Não pode ser um nome comum, por exemplo, Yamada, sabe? Porque tem 2 kanjis. Tanaka, sabe? Não pode ser isso. Sato, enfim. E também a primeira letra não pode ser a primeira das últimas 4 eras. Então, essas são as regras. E por que Reiwa? Reiwa. Reiwa é uma palavra que estava escrita no Manyoshu. Manyoshu é um livro de 1200 anos que tem muitas poesias japonesas. E o que significam os kanjis? Esse rei significa, né, nas palavras usadas hoje em dia, ordem, leis, e o wa significa harmonia, paz. Só que esse rei de ordem também, quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo, a gente entende que ele também tem o significado de alguma coisa boa, tá? De bom, porque é uma época boa para florescer, é uma época boa para alguma coisa, tem um resultado bom, tá? Então ele tem esse significado também. Então, o Abe-san tem falado que essa nova era, ela traz mais o significado de as pessoas se unirem e ficarem mais fortes juntas. A harmonia de todos vai causar uma coisa boa. Então, acho que é uma mensagem que fica aí do Abe-san, né, para todo mundo, todos os japoneses principalmente, e que remete um pouquinho ao significado da era anterior, Heisei, que estamos vivendo no atual momento, porém acabará no dia 30 de abril, que é a paz plena, tá? Heisei. Então, se você parar para ver o significado de cada kanji, a tradução mais ok em português seria mais ou menos essa. Uma coisa interessante é que é a primeira vez que a era, né, ela tem origem, o nome da era tem origem em uma coisa japonesa e não chinesa. Então esse Manyoshu é muito famoso. Ele, inclusive, ele é escrito não no japonês atual, ele é escrito no japonês antigo. Como que funciona o japonês antigo? A gente tem um negócio que chama kanbun. Kanbun é um texto inteiro em kanji. A gente tem essa matéria na escola também. Então você tem que aprender a redigir o texto, então pegar ele todo em kanji e aí passar para um japonês antigo, né, escrever no japonês antigo, porque tá todo em kanji, a gente tem que acrescentar hiragana, e depois a gente tem que traduzir para o japonês atual, tá? Então, pessoal, eu indico a cada um de vocês, quiserem saber mais sobre o assunto, dá uma procuradinha na internet, lê algumas coisas em japonês também. É um vocabulário bem complicado, mas no NHK, no NHK vai com certeza ter coisa muito boa. Eu vou deixar aqui embaixo o link do NHK News, que é o link do NHK News Easy, que é um site voltado para estrangeiros que estão aprendendo japonês lerem notícias do Japão com mais facilidade. Vocês conseguem colocar o furigana em cima dos kanji, tem um dicionário em japonês para as palavras novas, ele classifica com cores o que é nome, o que é, sei lá, lugar, enfim, então fica bem fácil de entender. Então eu espero que tenha dado para entender um pouquinho como que funciona o sistema do Japão, toda essa coisa de imperador e primeiro-ministro, por que que tem os dois, como que funciona, quem decide, e qualquer dúvida ou informação extra, por favor, deixem aqui nos comentários. Agora, como sempre, né, já que já é de praxe acabar o meu vídeo dessa maneira, eu vim apresentar 2 projetos meus muito importantes na minha vida. O primeiro é Mirai Idiomas, que é uma escola de idiomas online que eu tenho, que nós temos aula de japonês, espanhol, inglês e italiano. As aulas são todas online e ao vivo, então a gente combina um horário com o aluno, foca nos problemas e dificuldades dele e conversa de uma maneira com que ele aprenda mais rápido. A gente não se prende 100% a uma metodologia e muito menos a tempo, então isso significa que a gente avança
na velocidade que o aluno nos permitir. Então, dá para ver um avanço significativo em pouco tempo. E também tem o Aprenda Japonês, que é uma plataforma online com mais de 200 aulas gravadas, com um monte de exercício, com um monte de coisa boa mesmo. Foi uma plataforma que a gente fez realmente pensando em como seria uma aula que eu e o Felipe, que é outro sensei, gostaríamos de ter. Então, ficaram aulas super divertidas, super dinâmicas e cheias de informações. Infelizmente, nós já fechamos a matrícula pro Aprenda Japonês. Porém, a Mirai Idiomas continua sempre. Se você tiver interesse, venha conversar com a gente. Não apenas sobre japonês, mas também sobre os outros idiomas. Então, gente, me prolonguei um pouquinho aqui, peço desculpas por isso, mas espero que vocês continuem acompanhando o Fale em Japonês. Estou em uma fase um pouquinho corrida da minha vida, mas eu vou voltar com tudo. Então, peço paciência e compreensão. Muito obrigada, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui e bye, bye!